Começa agora mais um programa em discussão aqui na Rede Alesp. Hoje vamos falar sobre o coronavírus e o mais importante, a alimentação em tempos de coronavírus. Quais as precauções que as pessoas devem tomar em relação à alimentação, à hidratação. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a doutora Andressa Botelho, que é nutricionista. Seja bem-vinda, doutora, aos estúdios da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, está sendo um prazer estar aqui. Doutora, conta um pouquinho, né? Tivemos o primeiro caso, né, constatado de coronavírus no Brasil, né? Um passageiro que veio da Itália, passou no Hospital Albert Einstein e teve, né, diagnosticado o primeiro caso, né? Há muita apreensão, né, que muitos outros casos possam surgir nos próximos dias. Doutora, vamos falar em termos de alimentação, né? Quais os cuidados, como as pessoas devem lidar com essa epidemia que pode surgir? Sim, eu acho que o mais importante é as pessoas terem a consciência que a alimentação ela pode ajudar bastante. E diferenciar a alimentação de nutrição, porque se alimentar é um processo, se nutrir é outro. Nem tudo que você se alimenta, você nutre. Por que eu estou falando isso? As nossas células do corpo, todas elas, sem exceção, são formadas por nutrientes. Então, se a gente está falando agora de uma onda, né, do coronavírus, desse vírus, é importante a gente salientar que a nossa imunidade também, as células da nossa imunidade, sistema imunológico, são formados por nutrientes. Então, a primeira dica é se alimentar com comida de verdade. É mais importante, porque com isso o nosso corpo responde muito melhor. Comparado, lógico, com produtos industrializados. Importante a gente focar em alguns nutrientes que são mais importantes para o sistema imunológico, como alimentos fontes de vitamina C, alimentos fontes de zinco, alimentos fontes de vitamina D, alimentos fontes de vitamina E. Não que os outros nutrientes não sejam importantes, porque eles funcionam no nosso corpo num sinergismo, mas esses em especial, eles têm uma ação maior e melhor de potencializar o nosso sistema imune. Agora, doutora, quando a senhora fala comida de verdade, a senhora se refere a quê? Porque tem uma fobia, né, de comer carboidrato, comer gordura. Então é comida de verdade mesmo, o nosso arroz, o nosso feijão, as nossas carnes, as nossas verduras, legumes. Sempre brinco com meus pacientes que eles precisam se alimentar daquilo que a natureza oferece. Não pode ser ruim aquilo que a natureza oferece, né? Então, ela oferece frutas, verduras, legumes. Então, é importante as pessoas terem calma, fortalecer o sistema imune e, num primeiro momento, como eu falei, com a comida de verdade. Mas a gente tem algumas dicas, né? Tem alguns alimentos que eles se sobressaem, como o gengibre, que é um potente anti-inflamatório, o abacate como fonte de vitamina E. A vitamina E é um potente antioxidante. Fontes de vitamina C, então as nossas frutas cítricas, então fazer um suco ou colocar isso no dia a dia. Uma dica das frutas que são ricas em vitamina C é quando você for consumir essa fruta ou in natura ou em suco, que seja na hora, né? Então fez o suco, já consome imediatamente, porque elas são termolábeis. O que isso significa? Se perde com muita rapidez em contato com o oxigênio. Existe isso, então, por exemplo, eu faço um suco, passado algum tempo ele perde mesmo as propriedades? Sim. Então, por exemplo, não adianta fazer o suco e deixar na geladeira, por exemplo. Pois é, existe a praticidade de fazer isso, né? A gente também não está, quem dera um mundo ideal, né, numa redoma de vidro. Mas sim, se for a intenção para fortalecimento, né, e ter alimentos com consumo da vitamina C, precisa ser consumido imediatamente. Entendo, doutora. Agora, para prevenir, né? Eu não digo só o coronavírus, que é uma questão de epidemia, mas para prevenir doenças, né? Quais os alimentos que eu devo usar mais na minha dieta do dia a dia? Os alimentos que eu falei são alimentos do nosso dia a dia mesmo, parar um pouco com essa questão de ter medo de se alimentar, de comer o nosso arroz, o nosso feijão, as carnes, né? As carnes, por exemplo, são ricas em zinco, que é um mineral que potencializa o nosso sistema imune, porque ele ajuda na produção de leucócitos,
série branca, que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de imunidade. Então, é importante as pessoas descartarem um pouco da comida congelada, industrializada. Não precisa excluir, mas priorizar os alimentos, a comida de verdade. Agora, os carboidratos, né? A senhora falou, eles são realmente vilão da saúde da população? Não, eles não são vilões, eles fazem parte de uma alimentação equilibrada. É importante, temos tipos de carboidratos também, né? Então, quando a gente fala carboidrato é muito generalizado, a gente tem os carboidratos simples, os carboidratos complexos. Esse, na grande maioria, é o que é o mais indicado, mas o carboidrato simples também não é ruim. Por exemplo, dependendo do que você está fazendo, uma atividade física, você precisa de um carboidrato. Você melhorar o humor, melhorar transtornos de ansiedade, né? O carboidrato é muito importante. Muitas vezes você tem até algum tipo de patologia por ausência, por falta de um macronutriente como o carboidrato. Quais os tipos de patologia que causam, por exemplo, a falta de carboidrato? Alteração de humor, você pode ter alteração no seu sono. Então, uma noite mal dormida é muito ruim para o nosso sistema imunológico, por exemplo. Então, a gente tem dicas também, não só da alimentação, mas como hábitos do dia a dia. Dormir bem fortalece o teu sistema imune. Saber respirar, as pessoas não sabem, falam, nossa, doutora, mas que loucura isso. Não, nós não prestamos atenção mais no que comemos e não prestamos mais atenção na nossa respiração. Se a gente respirar pelo nariz e soltar pela boca, o nosso nariz tem filtro. Já tem um filtro que você pode filtrar determinadas impurezas, inclusive alguns vírus. Então, são dicas do nosso dia a dia, hidratação. As pessoas não bebem mais água, elas bebem água agora quando tem sede. E quando você tem a manifestação da sede, é porque você provavelmente já está num processo de desidratação. E a água, ela faz a excreção, ela faz a limpeza, né? Então, é muito importante. E nenhum líquido substitui água. Eu pego muito no meu dia a dia em clínica, as pessoas falam, não gosto de água. Mas como não gosta de água, né? Então, criar um hábito de tomar volumes intermediários ao longo do dia já ajuda bastante em excreção, por exemplo, de toxinas. Agora a senhora tocou num ponto importante, né? A água, a hidratação. É importante a gente salientar o quê? Realmente, quando a pessoa está sentindo sede, é que ela já está desenvolvendo até um processo de desidratação. Agora, qual que é a forma adequada de eu colocar água no meu dia a dia mesmo? Existem algumas histórias que, de repente, em exagero pode fazer mal também. Como funciona para ser de uma forma bem saudável? E eu digo mais, né? Para prevenir doenças, porque a hidratação, a boa hidratação, ela previne várias doenças, né, doutora? Tem um cálculo, eu particularmente na minha prática clínica eu não uso, eu ensino meu paciente a beber água de uma outra forma, mas tem um cálculo que é embasado até pela Organização Mundial de Saúde, de 25 a 30 ml por quilo de peso. Então, você pode fazer a conta e você ter uma noção de quanto você pode tomar ao longo do dia. E esse ao longo do dia, o que eu friso, é muito importante, porque às vezes as pessoas estão com sede, elas tomam 2 copos de 250 ml de uma vez só. Então, o que isso vai acontecer? Ela não vai hidratar. Você provavelmente vai urinar mais rápido, né? Então, você tem que tomar volumes... sempre oriento, volumes intermediários ao longo do dia. Bebericar água próximo a um passarinho, bebericar água ao longo do dia. E também tem uma questão que muitas vezes a gente tem sede e as pessoas confundem com fome. Então, ao sentir sede, ao invés de procurar um copo de água ou se hidratar, vai procurar algo para comer. Porque o centro da fome e da sede no nosso cérebro é muito próximo. E isso acontece. Então, até eu dou dica aos pacientes que estão numa orientação para perda de peso, para um processo de emagrecimento, eu falo, primeiro, bebe água. Se continuar a fome, aí você, depois de uma meia hora, você come alguma coisa, lógico, orientado. Mas também tem, as pessoas não bebem água, elas têm preguiça. Os pacientes de terceira idade, então, que tem um pouco mais de dificuldade de levantar, muitas vezes não tem um cuidador ou alguém próximo, não bebem água e entram em desidratação muito rápido. Entendo. Agora, doutora, numa gripe, num processo
de virose. Eu queria que a senhora explicasse o que a hidratação ajuda a melhorar o estado geral da pessoa. Ajuda muito, porque, por exemplo, pode dar fluidez em muco. Se começou a formar a formação de muco, até a própria coriza, se você bebe um pouco mais de água, de novo, em volumes intermediários, pode fluidificar esse muco e pode retardar ou até não aparecer um processo mais infeccioso desse muco, porque muitas vezes o muco começa uma coloração um pouco mais clara e depois vai ficando mais espesso, muitas vezes amarelado, esverdeado, e ali os médicos falam que já tem uma presença de bactéria. Então, é muito importante a hidratação ao longo do dia, e aí você pode redobrar a atenção em relação ao volume que você está bebendo ao longo do dia. Fora que você consegue excretar com mais facilidade. Né? Você vai urinar um pouco mais e você consegue excretar com mais facilidade aquilo que não está te fazendo mal. Quer dizer, mas é importante a gente dizer, a senhora salientou bem nessa entrevista, que não adianta a pessoa chegar perto do filtro de água e tomar 1 litro de água, né? Não. Tem que ser várias doses diárias e com uma forma, né, moderada também, né, doutor? Explica isso de uma forma mais detalhada. Isso, às vezes acontece das pessoas tomarem volumes bastante, por exemplo, após uma atividade física aeróbica, porque realmente gerou mais sede, porque provavelmente você teve uma sudorese, você transpirou um pouco mais. Então, aí sim, é válido você tomar um pouco mais de água, mas não esquecer que não é só aquele momento. Precisa beber água ao longo do dia. Uma outra dica que eu dou em relação, aí eu falo um pouco ao contrário, é que diminuir volume do líquido à noite, para quem tem alteração de sono. Porque muitas vezes as pessoas tomam bastante água à noite e acordam para urinar, né? Ou acordam, enfim, para ir ao banheiro. E isso não é bom, porque você quebra um sono. E o sono é muito importante para a renovação celular, para a melhora da imunidade, fortalecimento desse sistema imune. Então, realmente, uma boa orientação para a hidratação não é tão simples assim. E as pessoas que não gostam de beber água, ela pode aromatizar essa água. Ela pode colocar uma folha de hortelã, vai ficar mais saboroso. Você pode colocar uma laranja, pode colocar uma casca de maçã, e aí tem várias, né? Agora, doutora, orientações. Tem esse mito, né? Coloca, sei lá, hibisco na água e você vai emagrecer. Existe isso? Dá certo mesmo? Qual que é o processo desse monte de coisa que hoje as pessoas colocam na água aí visando emagrecer? Qual que é o segredo do negócio? É muito bom você falar isso. Eu sou pós-graduada em fitoterapia, eu tenho em minha conduta alguns chás mesmo com efeito terapêutico, e o hibisco, ele é bem interessante para aumentar a diurese, aumentar a urina. Eficaz? Ele é eficaz. Ele é um pouquinho mais azedo, nem todas as pessoas gostam, né? Ele tem um sabor peculiar. Mas todos os fitoterápicos que são usados para fim terapêutico, eles podem ser usados no máximo até 3 meses. Tem que estar sempre modificando, dependendo, lógico, do teu objetivo, né, em consulta. Mas eu gosto muito do hibisco, eu gosto muito de dente de leão, que ajuda na limpeza de fígado. Agora a gente não é a pauta aqui, mas a gente está falando né, em carnaval. Mas é interessante, porque a gordura no fígado realmente atinge boa parte da população, né? E nem sempre tá ligada se a pessoa é mais gorda, não é. Às vezes a pessoa tem uma tendência, né? Então é importante explicar como prevenir. A pessoa tem uma tendência, geralmente, as pessoas que apresentam a gordura no fígado, que nós chamamos de esteatose hepática, ela tem graus, né? Sim. Leve, moderada. Ela pode até ter um peso dentro de um padrão de eutrofia, que nós chamamos, mas ela geralmente apresenta um pouquinho mais de gordura, o perímetro de cintura e de abdômen superior acima do recomendado. Então, muitas vezes você pega uma pessoa mais magra, mas ela tem um abdômen um pouco mais proeminente. E aí eu até peço para fazer uma investigação. Não é uma regra ter a gordura no fígado, mas pode ser um indício de ter gordura no fígado. Então, é muito... Tem alguns chás, alguns fitoterápicos que a gente usa bastante. Por exemplo, a carqueja. Carqueja é muito interessante
para a redução do perímetro de gordura abdominal, para a limpeza de fígado. Nem todos aceitam, porque também é um chá bem peculiar em termos de sabor, mas a fitoterapia... Peculiar, a senhora quer dizer ruim. Ruim, é. Entendo. Porque todos os chás, todos os fitoterápicos que são ligados à saúde hepática, eles precisam ser amargos. Se não for amargo, não tem um efeito tão eficaz. Então, boldo, carqueja, dente de leão, a salsa parrilha. Então, são chás que a gente muitas vezes até faz um blend, né? Mistura um com o outro, na dosagem mediante ao peso atual, a gente faz uma dosagem, precisa ser tomado diariamente, e aí a gente faz também uma conta em relação ao volume, né? O quanto que você vai fazer de infusão, né? O quanto de água que você vai fazer a infusão, e a pessoa precisa tomar por um período diariamente, para o efeito terapêutico. Não adianta tomar hoje e achar que amanhã você vai estar com a gordura diminuída ou sem a gordura no fígado, por exemplo, ou estar um pouco mais magro, um pouco mais desinchado, né? Tem chás que a gente usa que aumentam a diurese, aumenta a urina ao longo do dia, como cavalinha, como casca do abacaxi. A gente, às vezes, joga a casca do abacaxi fora, mas é um excelente diurético natural. E então, tem, sim, algumas manobras dentro da fitoterapia para ajudar os pacientes. Agora, doutora, é importante, né, a gente salientar, esclarecer para a população, o fitoterápico, ele substitui o medicamento tradicional? A eficácia dele chega próxima, igual, superior? A fitoterapia deu um boom agora, né? Está sendo muito estudada, mas nada substitui um medicamento. O medicamento ele se faz necessário quando bem prescrito, quando não tem uma automedicação. Isso é muito importante também. Eu vejo como nutricionista, muitas vezes as pessoas elas se suplementam, né, automedicam com vitaminas, achando que tudo bem, porque a vitamina né, a pessoa do dia a dia. passa na farmácia, entra num site da internet, quer dizer, isso está na prateleira, Vou te dar ao acesso de todos. Vou te dar né? um exemplo do nosso dia a dia, provavelmente você conhece alguém que já tenha feito isso, uma vitamina C. As pessoas agora, então... Vem do tempo da minha avó, né? Você toma vitamina C para não ficar gripado. Isso mesmo. Então, agora, com essa condição que estamos vivenciando do coronavírus, né, desse caso, né, que já foi constatado, as pessoas vão provavelmente lotar, vão para a farmácia, vão comprar vários suplementos, vários medicamentos, e não é por aí. A vitamina C, que é tão comum, ela precisa ser prescrita mediante o teu peso e ela precisa ser fracionada ao longo do dia. Porque muitas vezes, por exemplo, compramos um comprimido, um efervescente de 1 grama. Se ele não for de ação prolongada, ele vai fazer a ação naquele momento e em até 2 horas no teu corpo. Ele vai preencher receptores de vitamina C que nós temos pelo corpo inteiro, e o que não for usado, ele vai ser desprezado. O que vai acontecer é você desprezar pela urina, enriquecer a tua urina. Né? Então, já tem assim, um mito que as pessoas falam, mas não pode muita vitamina C porque pode dar alteração no rim. Depende do tipo de vitamina C que ela se apresenta. A gente tem vários tipos de vitamina C. A gente tem o ácido ascórbico, tem o ascorbato de magnésio, e aí vai. Então, é muito bom ter uma orientação ou, no mínimo, fracionar essa vitamina C, mas não precisa fracionar de 1 grama várias vezes ao dia. Você pode fracionar com menos, 200 miligramas, 500 miligramas, 2 vezes ao dia. E hoje nós já temos a tecnologia de algumas marcas de serem time release, ou seja, de ação prolongada. Conforme o seu corpo vai necessitando dessa vitamina C, ele vai sendo liberado gradativamente naquela única cápsula que você tomou. Agora, é importante, né, a gente tocar nesse assunto, afinal, estamos numa TV pública também, é importante a gente colocar essa discussão em pauta e essa facilidade para as pessoas adquirirem esse tipo de vitaminas, é o que eu te falei, tá na prateleira da farmácia, cada vez mais a preço acessível, não precisa de um profissional para orientar, nem um nutricionista, nem um médico. O que a senhora acha disso? Acho muito grave isso, porque as pessoas fazem mega doses e isso vai aparecer em sinais e sintomas no teu corpo. E muitas vezes você não vai fazer relação daquela vitamina que é natural que você está tomando diariamente. Então, o excesso, é sempre importante o equilíbrio, né? Nem a escassez e nem o excesso. Então, o equilíbrio. As pessoas precisam ter muito cuidado
principalmente agora com a automedicação, porque muitas vezes você pode mascarar um sintoma que ele precisa aparecer para ser diagnosticado determinada patologia, até mesmo coronavírus. Então, as pessoas precisam ter cautela. Eu não sou médica, né? Sou nutricionista, mas tenho conversado com amigos infectologistas, tenho visto bastantes entrevistas. Não precisa ter esse desespero, né? Esse pânico, precisa ter higiene. Assim, o mais importante é as pessoas terem a higiene do espirro, a higiene da tosse, a higiene das mãos. As pessoas não lavam mais as mãos. Então, não precisa sair correndo para comprar álcool em gel, basta água, sabão, mas que você dedique uns segundos a mais ao lavar a mão, então lavar entre os dedos. Então, são dicas do nosso dia a dia para que isso não gere um pânico na população, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão com esse pânico não têm esse tipo de informação e se desesperam, né? Realmente a população acaba se pautando pelo pânico, né? Uhum. Às vezes falta a informação correta, né? E às vezes age pelo que os outros falam. Então, a gente comprando álcool gel, gente usando máscara sem necessidade. E às vezes a pessoa não toma, né, o cuidado básico, que é o que a senhora falou, é simplesmente lavar a mão de forma adequada durante vários períodos do dia, né? Agora, pensando o quê? Numa condição, por exemplo, de quarentena, algumas pessoas estão de quarentena para evitar, né, o contágio do coronavírus e tudo mais. Essas pessoas que não sabem se vão desenvolver ou não a doença, estão numa precaução, como elas devem fazer a alimentação delas? Devem se alimentar, né, de novo, com o alimento de verdade, preconizar as frutas, legumes, verduras. Agora que a gente está num período atípico, né, com esse tempo, uma sopa que você possa colocar, né, todos os nutrientes numa única refeição. Como eu falei, o gengibre é um alimento importante, que é um anti-inflamatório. O alho, a gente que está do nosso dia a dia, não tem nada de diferente, né? O alho a gente pode usar, ele só não vale para a parte de melhora de imunidade quando está na técnica de cocção. Ele é mais importante nesse momento cru. Mas como eu vou comer alho cru? Pode fazer um temperinho de salada, né? Um temperinho de salada, colocando um azeite, colocando um vinagre, um orégano e picar, espremer um alho e colocar em cima da sua salada. Então, ele fica saboroso e ele tem uma substância chamada alicina que ajuda muito a melhorar o sistema, fortalecer o sistema imunológico. Interessante, doutor, e muita gente faz uso também de suplemento de alho, aquelas cápsulas, tudo para evitar a gripe. Realmente evita? Nos suplementos de alho, eu sempre oriento o desodorizado, porque senão você vai ficar ali com aquele cheiro e com aquele sabor, né? Tendo até aquele refluxo do alho em si, então é ruim. Que o alho, ele age dessa maneira no organismo? E aí, nos suplementos, eles conseguem fazer um suplemento, alguns, lógico, desodorizado. Eles conseguem tirar esse mal-estar, né? E muitas vezes até o alho in natura, como eu estou orientando a fazer o molinho de salada, as pessoas depois ficam ao longo do dia com sabor, né, com gosto de alho. Muitas vezes não querem isso. Mas é porque ele tem essas substâncias no alho, principalmente a alicina, que são substâncias sulfuradas. Tem enxofre na composição. Esse enxofre é que melhora o sistema imunológico. Então, é por isso que é importante os alimentos com compostos enxofrados. Eu estou falando aqui do alho, mas a gente tem as brássicas, a gente tem couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, para que também esteja no nosso dia a dia. Lógico, numa técnica de cocção que você, né, deixa mais al dente para poder você aproveitar, né, os nutrientes desses alimentos e levar uma vida dentro de um padrão de normalidade, se alimentando com os alimentos que a natureza oferece. Agora você tocou no enxofre. Qual que é a importância do enxofre para o desenvolvimento do organismo? O enxofre é um potente antioxidante. Então, a gente tem até alguns, tem aminoácidos que têm o enxofre, como o N-acetilcisteína. Ele é usado muito em um protocolo de detoxificação, que potencializa já esse mecanismo que nós temos, né, de eliminação de toxina. Isso é natural do ser humano já ter isso. Então, tem alguns órgãos que fazem, né, o fígado, rim,
intestino e até a pele. Então, esses compostos enxofrados, eles potencializam toda a parte do sistema imunológico. Eles melhoram na fabricação, né, de células T, que fazem parte do nosso sistema imunológico, fazendo que fortaleça essas células e você combata, né, falando rudemente, mas combata melhor, você tem um melhor exército de combate para qualquer que seja o elemento estranho, e no caso é o vírus. Agora, doutora, em outras oportunidades, como a gripe suína, outras epidemias que aconteceram agora no coronavírus, por que as pessoas obesas elas estão mais susceptíveis a ter uma complicação? Porque elas estão num processo inflamatório crônico. Onde tem tecido adiposo, principalmente o tecido adiposo em excesso, existe um processo de inflamação. Já se sabe hoje que o tecido adiposo ele não é estático. Ele, dentro do tecido adiposo, tem um turbilhão de substâncias que a gente chama de citocinas, que elas vão gerar cada vez mais um processo inflamatório. Então, onde você já tem um processo inflamatório, você fica mais suscetível a várias complicações. Agora, doutora, é importante, né, a gente fazer uma analogia com a nutrição, né? Tudo bem, obviamente a gente fala, a pessoa obesa tem que fazer o seu regime e emagrecer, mas que tipo de alimentação ajuda a diminuir esse processo inflamatório, independente da dieta da pessoa? Não é tão fácil assim a gente olhar para um paciente obeso e falar que ele tem que emagrecer ou ele não tem vergonha na cara. É um processo difícil que envolve o psicológico da pessoa também. É muito difícil. Ele tem substâncias, né, no organismo que lutam realmente contra, ele nada contra a maré, faz com que ele realmente se alimente mais, faz com que ele tenha mais fome, faz com que ele tenha mais apetite. E muitas vezes na grande maioria, é mais forte que ele. Então, eu atendo muito paciente acima do peso que chega chorando e fala, mas assim, eu não consigo. E não consegue mesmo. Então, é um processo difícil. É um trabalho de formiguinha, que eu falo lá para os meus pacientes, tem que ter calma, tem que ter paciência. Quanto tempo você está nesse peso? Não vai ser amanhã que você vai emagrecer. Você vai ter recaídas. O corpo tende a voltar um peso a mais, porque fica cômodo para o organismo você ter mais gordura, porque se a gente passa por um processo, por exemplo, de privação, quem tem mais gordura tende a sobreviver, né? Mais do que o paciente está um pouco mais magro, com um percentual de gordura. Eles ainda brincam, pelo menos eu tenho essa vantagem, né? Brincam assim comigo. Mas então, assim, é muito difícil o processo de emagrecimento do obeso, não é fácil, não é impossível. Mas, assim, a gente tem que ter um olhar, como você falou, e aí uma equipe multidisciplinar, porque tem o emocional, sim, envolvido, tem a parte do sedentarismo, muitas vezes ele não consegue fazer atividade física e às vezes ele tem uma orientação errada que ele precisa fazer atividade física aeróbica, precisa correr, precisa caminhar rápido, precisa fazer bicicleta e não. Pelos estudos, os estudos hoje mostram que o paciente obeso ele precisa, num primeiro momento, fortalecer a musculatura para que aumente a área de captação de nutrientes. Porque quanto mais músculo você tem, mais captação de nutrientes você tem. Então, teoricamente, você vai poder comer mais. Então, não adianta, porque ele vai lesionar, ele não vai conseguir ir adiante nessa atividade física aeróbica que ele foi orientado. E ele não foi orientado, com certeza, só caminhar 2 vezes na semana. Ele foi orientado para ir para a esteira, para correr, para fazer depois uma aula de bike. E está errado. Ele precisa ter a consciência de um processo de musculação lento, mas que ele vai começar a ganhar uma massa muscular para fortalecer esse músculo, fortalecer essa articulação para que depois ele possa fazer o aeróbico, né? Então, como eu comentei aqui, é trabalhinho de formiguinha, mas que é quando o paciente começa a ter essa consciência, aí tem a parte da terapia, do psicológico, dessa conversa de você acalentar aquele paciente, de você acolher aquele paciente, porque é muito, muito além de eu falar que uma banana tem tantas calorias e um pão francês tem tantas calorias, é muito além disso. Então, quando ele se sente acolhido, quando ele dá um clique que ele vai fazer,
e aí vai. Vai lento, mas vai. Agora, doutor, é importante a gente conversar também em termos de um assunto. A gente está falando do coronavírus, né? Desde os nossos antepassados, você está gripado, a pessoa fala, você tem que ter uma boa alimentação. Agora, quem estiver nesse período de quarentena, quem de repente tem o teste positivo do coronavírus, deve evitar algum tipo de alimentação? Pelo que eu estou conversando, né, com os amigos infectologistas, o termo quarentena, na verdade, são 14 dias. 14 dias, exatamente. São 14, é um termo, né, que se usa antigamente quarentena. Eram 40 dias. Isso, das gestantes e tudo mais. E são 14 dias. Precisa fortalecer, sim, o sistema imune. Então, com os caldinhos das nossas avós, das nossas bisavós, muito importante, porque, por exemplo, fazer uma sopa, fazer um caldinho, você já está se hidratando pelo líquido da própria preparação. E ali você pode colocar todos os nutrientes, todos os alimentos, né? Vegetais, legumes, as próprias carnes. E caso você não esteja apetecendo, você pode bater no liquidificador, né? Você pode colocar um azeite no final da preparação, você pode ralar um gengibre no final da preparação, no próprio prato, e ir fortalecendo esse organismo, né, debilitado pela presença do vírus. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa em discussão da Rede Alesp. Eu acho que foi muito esclarecedor para o nosso telespectador. Muito obrigado, viu? Obrigada pelo convite, espero ter ajudado. Este foi o programa Em Discussão de hoje. Falamos aí de alimentação em tempos de coronavírus, quais os cuidados que devemos tomar. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!